páginas 61 a 65 do livro O Segredo da Civilização Divina. Depois que os israelitas haviam avançado cada nível de civilização e atingido sucesso no mais elevado grau, eles começaram pouco a pouco a esquecer os princípios fundamentais da lei e fé mosaicas para ocuparem-se com ritos e cerimônias e a apresentar conduta inconveniente. Nos dias de Roboão, o filho de Salomão, terrível dissensão desencadeou-se entre eles. Um deles, Jeroboão, tramou usurpar o trono, e foi ele quem iniciou a adoração de imagens. A disputa entre Roboão e Jeroboão levou a séculos de guerras entre seus descendentes, resultando na dispersão e separação das tribos de Israel. Em resumo, foi por esquecerem-se do significado da lei de Deus que eles envolveram-se em fanatismo ignorante e práticas censuráveis, tais como insurreição e sedição. Seus clérigos, tendo concluído que todas aquelas qualificações essenciais da humanidade, estabelecidas no livro sagrado, eram naquele tempo uma letra morta, começaram a pensar somente em seus próprios interesses egoístas e afligiram as pessoas, deixando-as submergir nas mais baixas profundezas da negligência e ignorância. E o fruto de seu erro foi este, que a glória dos tempos antigos, que por tanto tempo havia durado, transformara-se agora em degradação, e os governantes da Pérsia, da Grécia e de Roma a tomaram. As bandeiras de sua soberania foram abolidas. A ignorância, a insensatez, a humilhação e o amor próprio de seus líderes religiosos e seus eruditos vieram à luz na chegada de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os destruiu. Após o massacre geral, pilhagem e demolição de suas casas e até mesmo a extirpação de suas árvores, eles aprisionaram todo e qualquer remanescente que suas espadas houvessem poupado e os conduziram à Babilônia. 70 anos depois, os descendentes destes cativos foram libertados e retornaram a Jerusalém. Então Ezequias e Esdras restabeleceram em seu meio os princípios fundamentais do livro sagrado, e dia a dia os israelitas progrediram. E o esplendor matinal de suas épocas antigas amanheceu novamente. Em um curto período, entretanto, grandes dissensões quanto à crença e à conduta irromperam mais uma vez. E, novamente, o único interesse dos doutores judeus tornou-se a promoção de seus próprios objetivos egoístas, e as reformas que eles haviam conseguido no tempo de Esdras foram transformadas em perversidade e corrupção. A situação piorou a tal ponto que repetidas vezes os exércitos da República de Roma e de seus governantes conquistaram o território israelita. Finalmente, o belicoso Tito, comandante das forças romanas, esmagou a pátria judaica ao pó, passou todo homem ao fio da espada, tomando as mulheres e crianças como prisioneiras, arrasando suas casas, arrancando suas árvores, queimando seus livros, pilhando seus tesouros e reduzindo Jerusalém e o templo a um monte de cinzas. Após esta suprema calamidade, a estrela do domínio de Israel reduziu-se a nada. E até hoje, o remanescente daquela nação desvanecida tem sido espalhado aos quatro ventos. E foram condenados à humilhação e indigência. Essas duas supremas aflições, provocadas por Nabucodonosor e Tito, são referidas no glorioso Alcorão. E havíamos lançado no livro um vaticínio aos israelitas. Causareis corrupção 2 vezes na terra, e vos tornareis grandes tiranos. E quando se cumpriu a primeira, enviamos contra vós povos poderosos, que adentraram vossos lares, e foi cumprida a nossa cominação.
E quando se cumpriu nossa segunda combinação, permitimos a vossos inimigos afligir-vos e invadir o templo, tal como haviam invadido da primeira vez, e arrasar totalmente com tudo quanto haviam conquistado. Nosso propósito é mostrar que a verdadeira religião promove a civilização e a honra, a prosperidade e o prestígio, o conhecimento e o progresso de um povo. Outrora objeto escravizado e ignorante, que quando cai nas mãos de líderes religiosos insensatos e fanáticos, desvia-se para finalidades iníquas, até que este maior dos esplendores transforma-se na mais sombria das noites. Quando, pela segunda vez, os inequívocos sinais da desintegração, humilhação, submissão e aniquilação de Israel haviam se tornado manifestos, então os doces e sagrados sopros do Espírito de Deus, Jesus, foram difundidos através do Jordão e da terra da Galileia. A nuvem de compaixão divina cobriu aqueles céus e as copiosas águas do Espírito jorraram. E após aquelas chuvas abundantes que provêm do mais grandioso oceano, a Terra Santa exalou seu perfume e floresceu com a sabedoria de Deus. Então a solene canção do Evangelho elevou-se até ressoar nos ouvidos daqueles que habitam nos aposentos do paraíso. E ao toque do sopro de Jesus, os negligentes mortos que jazem nos sepulcros de sua ignorância ergueram suas cabeças para receber vida eterna. Durante o período de 3 anos, aquele luminar de perfeições caminhou pelos campos da Palestina e vizinhanças de Jerusalém, conduzindo todos os homens ao alvorecer da redenção, ensinando-os como adquirir qualidades e atributos espirituais agradáveis a Deus. Houvesse o povo de Israel, acreditado naquele belo semblante, ter-se-ia preparado para servi-lo e obedecê-lo de coração e alma, e através da fragrância vivificante de seu espírito, teria recuperado sua vitalidade perdida e avançado a novas vitórias. Ai, de que proveito foi isto? Eles rejeitaram-no e fizeram-lhe oposição. Levantaram-se e atormentaram aquela fonte de divina sabedoria, aquele ponto sobre o qual desceu a revelação. Todos, exceto alguns poucos que, volvendo suas faces a Deus, foram purificados das máculas deste mundo e encontraram seus caminhos às alturas do reino etéreo, eles infligiram toda agonia àquela fonte de graça, até que se lhe tornou impossível viver nas cidades. E ainda assim, ele içou a bandeira da salvação e estabeleceu solidamente os fundamentos da retidão humana, aquela base essencial da verdadeira civilização. No 5º capítulo de Mateus, começando pelo 37º versículo, ele aconselha: não resistas ao homem mau, antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E mais adiante do 43º versículo, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo vos tornarei filhos de vosso Pai que estás nos céus, pois ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Muitos foram os conselhos deste tipo que foram proferidos por aquele alvorecer da divina sabedoria. E almas que se caracterizaram com tais atributos de santidade são as essências destiladas da criação e as fontes da verdadeira civilização. Jesus
Depois, fundou a Sagrada Lei sobre uma base de caráter moral e completa espiritualidade. E para aqueles que nele acreditavam, ele delineou um modo de vida especial, que constitui o mais elevado tipo de ação na Terra. E embora aqueles emblemas da redenção estivessem externamente parecendo abandonados à malevolência e perseguição de seus atormentadores, na realidade eles haviam sido libertados da escuridão desesperante que abarcava os judeus e resplandeciam em eterna glória ao alvorecer daquele novo dia. Aquela poderosa nação judaica tombou e desintegrou-se, mas aquelas poucas almas buscaram abrigo sob a árvore messiânica que transformou toda a vida humana. Naquele tempo, os povos do mundo eram completamente ignorantes, fanáticos e idólatras. Somente um pequeno grupo de judeus professava crença na unicidade de Deus, e eles foram infortunados, proscritos. Aquelas santas almas cristãs agora levantavam-se para promulgar uma causa que era diametralmente oposta e repugnante às crenças da inteira raça humana. Os reis de 4 dos 5 continentes do mundo resolveram extirpar inexoravelmente os seguidores de Cristo. E apesar disso, ao final, a maior parte deles começou a promover a fé de Deus de todo o seu coração. Todas as nações da Europa, muitos povos da Ásia e África e alguns dos habitantes das ilhas do Pacífico foram reunidos ao abrigo da unicidade de Deus. Considerai se existe em qualquer lugar da criação um princípio mais poderoso em todos os sentidos do que a religião, ou se qualquer poder concebível é mais penetrante do que as diversas fés divinas, ou se qualquer ação pode realizar verdadeiro amor e solidariedade e união entre todos os povos, como pode a crença em um Deus todo-poderoso e todo-sapiente, ou se, à exceção das leis de Deus, tem havido qualquer evidência de um instrumento para educar toda a humanidade em cada fase da retidão. Páginas 61 a 65 do livro O Segredo da Civilização Divina.